Olá pessoas, como eu havia comentado, eu vou falar sobre os setênios, né? Os setênios são coisas que você precisa estar fazendo, cumprindo com algumas regras. Esse é um estudo já antigo, não sou eu que estou inventando. E você precisa cumprir com essas regras para que você consiga realizar sua missão com plenitude. Então, quanto mais você cumpre com essas regras, melhor vai ser sua jornada, mais tempo de longevidade você pode ter na Terra. E tenha tudo a ver com Saturno, tá? Então, assim, que é o grande professor, né? O estruturador. Então, assim, vamos lá. Você tenta localizar qual a idade que você tá, qual setênio que você tá. Então, são de 7 em 7 anos. Então, 7, 14, 21, 28, 35, 40 e, né, vai indo esses setênios. Então, são de 7 em 7 anos que vai mudando sua vida. E ela vai melhorando se você cumprir com aquelas regras, aquelas atividades que você precisa fazer naquele setênio que passou, por exemplo, ou que você está entrando. Tem pessoas que já estão com 90 anos, por exemplo, porque assim, elas já fizeram tanta coisa, elas já cumpriram com tantas coisas, que elas, fisicamente, elas podem ter uma idade, mas espiritualmente, mentalmente, dentro do setênio, elas já estão bem mais velhas, tá? Como pode ter pessoas que estão com muito atraso, muitos problemas de saúde, você pode estar recuperando esse tempo, esticando aí, melhorando uma longevidade melhor, se você correr atrás do prejuízo, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, eu sugiro assim, escuta todos os setênios para ver qual coisa que ficou faltando no seu. Vai lá, faz o que ficou faltando, alinha isso daí para você recuperar essa força aí, né? Então, do 0 aos 7 anos é aquele descobrimento de quem que a verdade tá, na verdade, da sua missão tá aí, viu, gente? É na infância. As coisas que você gostava e que você fazia, e até os medos e as alegrias que você tinha, é lá na infância que tá a sua verdade, da sua missão de vida, tá? Então, assim, ali você tem uma profunda conexão com você mesmo, com o cosmos, com a natureza. É que a gente vai sendo tolhido, né? Vai sendo cortada essa conexão. Mas se você conseguir lembrar dessas coisas dessa época, anotar, fazer uma reflexão sobre isso vai te dar maiores ferramentas sobre isso que a gente está falando. O que eu sugiro também, já que se você for por esse caminho, pode ser um pouco dolorido, mas é garantido, é acessar sua criança interior. Identifica se ela é saudável ou se ela tem feridas. Se ela tem feridas, procura curá-las. Se ela é saudável, vai direto nas qualidades, nas virtudes, nas coisas que aconteceram, até nos medos que tinha, porque tinha, com certeza. Então, vai direto nessa fase e nesse sentido que você ganha muito mais tempo, tá? E se ela tiver ferida, você precisa curar essa criança interior para você acessar por esse caminho. Então, lá nos 14, se expandir, tá? Se compreender, entender o que sente, o nome aos sentimentos, né? Estou com raiva, estou triste, entender o que o outro tem também, né? Porque do 0 aos 7 anos você tem que identificar esses sentimentos. Quando você chega aos 14, você vai conseguir identificar com segurança o que você sente e o que o outro sente, tá? Aí lá para os 21 anos você tem que ter bem claro sobre espiritualidade. Você tem que ter bem claro o que você acredita, quem é o Criador, como as coisas funcionam. E também já ter um direcionamento espiritual. Conhecer várias vertentes, ver as várias formas que o Criador atua, né? Porque que nem a gente fala, você nasceu no Brasil, você é católico, é um budista, é evangélico. Mas se você nascesse na África, por exemplo, você já não seria cristão, né? Se você nascesse em outro lugar do mundo, você já não teria as mesmas crenças, suas religiões seriam diferentes, que nem na Índia, por exemplo, né? Que lá tem várias ramas. Então, assim, é o lugar que você
nasceu, é a família, o ambiente que você tem que te deu essas crenças, essas noções de religiosidade, de Deus, de Criador. A gente sabe que existe a ciência e a gente sabe que existem outras formas. Então, aos 21 anos você tem que estar indo atrás dessas informações. E principalmente autoconhecimento. Ai, mas o que você gosta? Gente, que eu falo, por que você gosta? A pessoa não sabe. Então, assim, autoconhecimento. Que música que você gosta? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer tem a ver com as suas emoções, tá? Suas atitudes, o que você, como tá teu emocional. Então, se você faz coisas que você não entende por quê, porque teu emocional precisa ser trabalhado. Se você faz muita confusão, você precisa trabalhar esse emocional. Se você não consegue expressar, precisa entender o que está sentindo para conseguir expressar, para não ter uma atitude infantil ou uma atitude radical em relação a algumas coisas. Então isso tem que ficar muito bem alinhado. Formas de autoconhecimento, numerologia, cabala, psicanalista, um terapeuta, mapa astral ocidental. Começa com o mapa astral ocidental, vai identificando, tá? Porque você vai precisar disso se você... E outra, durante a jornada a gente se perde, gente. A gente se esquece. Então, é importante você ter essas ferramentas para quando você se sentir sem norte, a sua bússola vai ser essas informações que você tem sobre você. Então, faça mapa astral, faça numerologia, tem na internet de graça, só colocar um Google lá, vá atrás, personalidade, se eu tenho até as patologias que a gente já falou, TDAH, esquizofrenia, ou se eu tenho um perfil mais tímido, eu esqueci o nome, eu sei que é FGTJ, uns negócios assim que fala os tipos de personalidade que a pessoa tem, vá em busca disso também, né, que são ferramentas importantes. Então, aos 21, vá atrás da sua trindade, do que você sente, das questões do mundo, da fé, tá? Para você entender essa conexão, se tem, se não tem, eu preciso fazer essa conexão, tá? Aos 28, né? A gente falou dos 21, né? Agora vamos dos 28, retorno de Saturno. Então, tipo assim, dos 28 aos 34, ou você casou, ou você saiu de casa, ou você fez algo muito que você queria mudar muito no seu corpo, mudou de cidade, mudou de país, ou até separou também, casou e já separou, faz parte dos processos. Ou muitas pessoas que você convivia, houve um corte também. Então, assim, ou você casou, o que seria ideal nessa época? Ter casado, ter passado por essas experiências, tá? Tido relacionamentos que começaram e terminaram, ter escrito um livro, ou ter filhos, tá? Então, nessa fase aí, não é uma regra assim fechada, gente, porque tem coisas que nem eu falei, a pessoa vai adiantar ou ela vai atrasar. Mas o principal é você ter conhecimento sobre você, entender o que você quer, tá? Outra coisa que eu observei também nesses setênios é o prazer de cada fase. Não esquece de ter o prazer, a alegria de cada fase, porque senão não tem sentido viver, gente, não tem sentido. Bom, quinto setênio, dos 35 aos 41 anos, né? Então, assim, é juntar dinheiro, ver o que você trocar de trabalho também, tá? Trabalhar muito e ter um pouco maior de consciência aí de como administrar seus dinheiros, suas posses, né? Suas propriedades, o que você vai querer. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ter bem claro isso. Daqui a 3 anos eu quero trocar, para você ter isso como meta, tá? Porque senão a gente se perde. O importante desse mapa é legal porque serve de referência para algumas coisas, né? Eu vou dar um pause porque já vai dar 10 minutos e aí eu já continuo, tá? Bom, gente, dando continuidade à questão dos setênios.
Então, no sexto setênio, dos 42 aos 48 anos, você tem que ter ou uma família carnal ou uma família espiritual. Então, assim, por quê? Porque você tem que estar dentro de uma sociedade, além de viver na sociedade externa, você tem que ter montado a sua sociedade de convívio ali, né? Então, às vezes, assim, você até quer conviver com a sua família, mas você não consegue. Então, assim, você tem que se agregar a um grupo espiritual. Mas não que você vai viver 24 horas lá, né? Só. Você tem que ter as suas outras atividades, né? Seus autocuidados, tal, tudo. Mas é importante uma sociedade, tá? Pode ser também ajudar uma família, tá? Ou uma filantropia também, tá? E aí eu prestar atenção, porque nessa época, né, você precisa já ter se livrado dessa questão dos prazeres da carne, tá? Se você fez a tarefa da conexão espiritual, dos 42 aos 48 anos, você precisa, tá? Se livrar dessa questão dos prazeres carnais, a carne te dominar. Então, você ceder às questões da carne no sentido, assim, das paixões te dominarem, de você estar chorando, querendo, desejando aquela pessoa, aquela coisa obsessiva, né? Nessa época não pode estar rolando mais isso, não. Porque senão vai dar ruim, você vai estar atrasado e você não vai conseguir sair dessa samsara aí, tá? Então, assim, cuidado com isso. Então, você pode estar ajudando a sua família também, né? Com presentes, tal, tudo. Não tenho acesso à minha família. Você pode ajudar outra família. E olha lá atrás, né? Tem pessoas que eu andei pegando aí que, tipo, quando era pequeno, ajudou muito a família. Na época que era para estar curtindo muito a adolescência, né? Tava ajudando a família, ou conseguiu fazer os dois, curtiu e ajudou muito a família, né? Então, assim, poderia estar até melhor, porque naquela época, em vez de juntar, ajudou a família. Então, você tá zerado nisso aí, cara. Você fez só o seu serviço. Você fez sua parte, então não fica se culpando de não estar no sexto setênio, que você poderia estar ajudando sua família e você não tem acesso, mas se lá atrás você ajudou, elimina a culpa, continua no processo, tá? Sétimo setênio, dos 49 aos 55 anos, então assim, é morte e renascimento das profissões, então assim, tem uma grande modificação do karma, né? Então, assim, você vai mudar de carreira, ou você precisa estar atento para continuo trabalhando com a mesma coisa, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Você precisa trabalhar de uma forma diferente, então assim, renovar. É que nessas empresas que a gente vê, de repente passou 10 anos, mas isso é por conta da lei, mas eles mudam o logotipo, eles mudam todo o modo de trabalhar. Então, quando você está nesse sétimo setênio, eu sou advogada, então você vai ter que trabalhar de uma forma diferente, você vai ter que se reinventar, tá? Para que você continue atuante e também você renove, dê uma repaginada, troca as energias, tá? Então é mudança de trabalho, é renascimento, é mudar também de casa, de lugar, de cidade. Nessa fase acontece muito isso, tá? Dos 56 aos 62 anos, então você já virou mestre, né? Nós estamos no número de mestre, então é um líder espiritual. Mas não é que precisa abrir um centro, precisa abrir uma casa, não. Você vai dar palestras de motivações. Então você, vamos supor, você tem um dom, você tem habilidade com costura. Então você vai passar essas informações para as pessoas, né? Você vai ensinar o que você sabe. Você não precisa ter medo de não mostrar, vergonha de não mostrar. Não é que você vai rachar, eu vou ter que ganhar dinheiro com isso. Não, você precisa mostrar isso por meio do seu trabalho, as suas alegrias, a sua motivação, entendeu? Passar adiante o que você tem de sabedoria, mas numa pegada assim espiritual, de motivação, mas dentro do que você faz,
entendeu? Então vamos supor, eu sou uma costureira, então eu faço tal coisa, então eu tenho que ter persistência, não posso desistir. Quando a bainha começa a enrolar, sabe? É assim as coisas da vida, você usar os exemplos do seu trabalho espiritualmente, passar essa informação para as pessoas, tá? Pode montar curso online, você pode gravar, jogar no TikTok, no YouTube, não interessa. Faça a sua contribuição, tá? Dos 63 aos 69 é o nono setênio. Então, assim, você já aprendeu a perdoar, você já aprendeu a dar conselho, né? Então, assim, você vai virar uma pessoa mais ouvinte, tá? E pode continuar atuando em ONG, em coisas, aquele momento de doação que nem o pessoal do Jorei, né, faz, eles param, né, e fazem aquela oração para a terra, para as pessoas, né, que nem os espíritas também fazem, né, na hora das orações é pedido, né, que passem pelos hospícios, pelos presídios, pelos lugares das pessoas que estão necessitando de um acalanto. Então, assim, essa vibração, essa força tem que ser enviada para essas pessoas, né? Essa gota de amor, essas gotinhas de amor você precisa mandar para outras pessoas, tá? 70, 76 anos. É um mago, né? É um mestre, então você vai voltar a estudar e buscar mais informação, porque assim, nunca acaba. Se você para, que nem o pessoal trabalhou, aposenta, pode ver, a pessoa fica doente, né? Que nem eu falo, a pessoa fumou 30 anos, bebeu 50 anos, ela quer parar tudo, não pode, gente. Né? Seu corpo acostumou com aquilo. E a mesma coisa de energia. Então, assim, não pode parar de movimentar, porque senão atrofia. E atrofiando, a tendência não tem mais utilidade. Se não tem mais utilidade, o universo bane, porque precisa dar espaço para outro. É assim que funciona, não adianta, tá? Então, assim, você é o senhor do conhecimento, então você vá buscar mais informação, tá? E passe as informações para frente. Tá bom? Você já não quer ficar no meio de multidão, né? E não é nem por conta do sistema imunológico, é uma necessidade mental, né, e espiritual. Sempre focando, gente, ser uma pessoa melhor essas questões do setênio. Dos 77 aos 83 anos, você pode estar voltando pro mundo, tá? Então, assim, provavelmente você já vai estar manipulando oráculos, algum tipo de oráculo, ou leitura até da natureza, né? Porque tem como fazer isso, a leitura do tempo, das ervas, das pessoas, né? Então, assim, é importante o convívio social nessa época. Sempre, gente, fazendo algo que te dê prazer, alegria, trabalhando, seja um artesanato, seja uma pintura, seja uma reciclagem de estudos, reciclagem de técnicas, reciclagem de material também, fazendo algo extremamente inusitado, manipulando a energia na natureza, no sentido de plantio, de cultivo. Tudo isso é energia e é benfeitoria para você e para o universo, para o mundo. Dos 84 aos 90, então assim, você já pode voltar a curtir. Então assim, você pode dar uma relaxada e curtir mais, se divertir, viajar, né? Não que durante todos esses períodos, gente, você não possa fazer essa curtida, viajar. Mas é que quando chega nessa época aqui, dos 84 a 90, a pessoa fala, ai, não, é dor aqui, dor aquilo. Se você focar na dor, ela vai doer, ela vai aumentar, né? Então é preciso sair e se movimentar. Dos 91 aos 97, você vai iniciar tudo de novo. Então, assim, você pode montar uma empresa, algo inusitado, algo que sempre você quis. Modificações de ideia, criação, porque você entra no ciclo 1 novamente. Já vai dar 10 minutos, mas ainda tem o 98. Eu vou gravar assim, tá? Para vocês, até os últimos. Bom, gente, vamos lá. Aí a gente falou dos 91, 97. Ai, não lembro mais. Mas enfim, tem que montar uma empresa. Assim, falei. Modificação de ideias, criação. Tá? Porque você entra no ciclo 1 novamente.
Dos 98 aos 104. Ai, eu não vivo tudo isso, gente. Tem gente que tá vivendo muito, né? Muito. Então, assim, o tempo de vida do ser humano aumentou muito, tá? Então, assim, tudo é possível. Então, dos 98 aos 104, você entra no ciclo do setênio, só que no número 8. Então, assim, é o número do infinito. Então, assim, trabalhar forte. Não deixa de trabalhar, porque senão você adoece. Não deixa de produzir, não deixa de contribuir. Mas quando a gente fala assim, contribuir, produzir, não é só produzir também de coisas materiais, de contribuir com a frequência, com o mundo, com as coisas, consigo mesmo principalmente, tá? Quando chega ao 105, acontece a verdadeira constelação familiar em família, né? Então, assim, o ancião vai querer se reunir sempre, então vai ter os encontros, os almoços, os jantares, Natal, e todo mundo ali junto vai ser uma constelação viva, né? Ao vivo para toda a família. Então, assim, é um alinhamento aí, né? De toda a família. Então, vai até mais, né, gente? Mas eu não vou... eu acredito que é bastante lição de casa pra gente fazer, né? Sim, quando a gente para de produzir, o nosso semblante cai, né? Quando seus braços param de se mexer, o seu semblante cai, a sobrancelha cai, né? Então, assim, tem que produzir, gente. E assim, é que nem a gente fala, cozinhar é um ato de amor. Então, você tá cozinhando, você tá produzindo um ato de amor. Então, assim, é reconhecer que tudo que você pode fazer, se você fizer nesse movimento de gratidão, de amor, é uma produção, é um trabalho, é uma contribuição, né? Então é isso, gente. Espero que todos estejam adiantados. Se não tiver, volta lá atrás e tenta passar limpo, né? Que nem quando tá lá no 21, quem sou eu para Deus, né? Quais são as minhas crenças, minhas religiões? Vai em busca de conhecer coisas diferentes. Toma cuidado, não vai em qualquer lugar, nem vai entrar em qualquer seita. Mas vai estudar, vai o que você sente, o que você quer na sua essência, né? Essa parte é muito interessante, é muito gostoso esse trabalho com a gente, né? E da questão da criança ferida. Criança interior todos nós temos. Agora, se ela tá ferida ou não, veja lá na infância como é que foi, né? Se você foi acolhida. Também não é justo, gente, que nem eu falo muito. Essa semana mesmo eu peguei um caso, a pessoa de relacionamentos tóxicos, e ela veio encaminhada por um outro profissional, e esse profissional falou que era por causa do pai. E a gente foi ver um pai maravilhoso, que nem eu já tive relacionamentos tóxicos, gente. Eu já tive atitudes tóxicas comigo e para com a pessoa. E também meu pai foi um cara maravilhoso, não é porque ele morreu, não. Entendeu? Um ótimo pai, um ótimo homem para minha mãe também. Então, assim, se tinha umas tretas dele, todo casal tem, gente, mas não dá pra me falar que eu tive essas posições tóxicas e relacionamentos tóxicos por conta da referência que era meu pai. É muita sacanagem eu falar um negócio desse, vou estar sendo muito mentirosa. Eu aceitei algumas situações e fiz algumas situações porque eu era tóxica, eu tinha meus traumas, as minhas feridas, e projetei aquilo para fora dessa forma. Então, não é culpa só dos pais, da mãe, não, é a gente no nosso alto valor. Foram épocas que eu não estava com valor bom, foram épocas que eu me perdi na vaidade, foram épocas que de repente eu me perdi também naquela questão que a gente falou aqui da carne, dos prazeres carnais, do orgulho, do ego. Então a gente se torna tóxico quando a gente cai nisso daí. E aí você vira alvo disso, desse aprendizado, dessa experiência, né? De que se submeter e virar uma pessoa tóxica. Ah, você tem dedo podre. Não, a gente estava naquela frequência, precisava daquela experiência. E não tenho justificado porque são pai e mãe. Foi eu mesmo. Ou foi uma experiência que eu determinei para passar. Para não passar mais depois, né? Porque a gente vai aprender no erro. Eu falei esses dias, né? A gente vai aprender no erro. Então, assim, olha lá atrás também na questão da infância, mas sem o julgamento, sem o olhar do julgamento. Tá? Se você não aprendeu o que era sentir medo, o que era sentir raiva,
se você foi acolhido, né? Se você não teve acolhimento, faça você mesmo esse acolhimento. Se acolha, se entenda, né? Porque que nem eu estava falando ontem, quando você tem medo e você precisa mudar uma situação, mesmo com medo você vai. Você tem que fazer um teste lá no Excel, você não lembra, já aconteceu comigo. Falei, não tô lembrando, mas eu vou fazer, não vou perder essa oportunidade de trabalhar no banco tal. E fui, entendeu? Então assim, mesmo com medo, quando tu precisa, tu vai, ok? Quando você tá com culpa, aí é uma coisa mais complicada, né? Quando a gente tem culpa, é uma coisa mais complicada. Se você tá com raiva, a raiva pode ser um gatilho para você mudar a situação. Então, tipo, você não aguento mais morar de aluguel. Então, a raiva, a indignação, você pode transformar ela num movimento para poder trabalhar, que eu já fiz, em 3 lugares ao mesmo tempo, para poder você juntar uma grana para você sair daquele lugar, entendeu? Então, assim, são coisas que você consegue fazer um movimento. Agora, quando a gente tem culpa, você mesmo reverter isso, às vezes você vai tentar lembrar para justificar que você não tem culpa sobre aquilo. E às vezes a gente tem culpa mesmo. Só que naquela época, se você não fez com a intenção de machucar outra pessoa, era o que você tinha para oferecer naquele momento. Que nem eu falei, às vezes a gente termina um relacionamento ou termina alguma situação não muito bem porque a gente está projetando o que está dentro da gente. Não está bem resolvido. Agora eu não posso comparar eu hoje olhar para trás e me sentir culpada daquilo, porque naquela época era o que eu podia comportar, era o que eu podia oferecer. Então uma grande dica que eu dou, quando você tiver sem esse discernimento ou não conseguir lembrar de todas as coisas e o processo de culpa ficar muito intenso, eu tô falando de experiência própria, gente. Chame pelos seus ancestrais, invoque os seus ancestrais. Numa canção, num pensamento, num alimento, invoque o seu ancestral de luz. Fala, meu ancestral, meu eu superior de luz. Se aproxime em nome de Jesus, me traga orientação, me dê esclarecimento sobre determinada situação. Me mostra como me livrar desse peso, dessa culpa. Porque se eu tive culpa, eu me arrependo, mas eu não posso ficar nesse processo para sempre. Eu não posso ficar nesse processo, eu preciso me perdoar porque era o que eu podia oferecer no momento. E eu preciso ir daqui para frente. Então peça ajuda ao seu ancestral, que ele vai te ajudar nesse sentido. Era isso, gente. Ficaram 3 áudios bem longos, mas eu espero ter ajudado vocês. E é lógico, né, gente? Precisando, eu tô aqui para atender. É perdão familiar, é baralho cigano, tarô egípcio, cavaleiro adormecido, arquivos akáshicos, magias, os produtos que eu faço, os chás, os óleos, as magias, os talcos, os pós de prosperidade. A gente tem aqui para facilitar a sua jornada. Então, entre em contato com a tia Sandra para a gente poder estar ajudando você na sua jornada e no seu processo, porque quando você se ajuda, eu me ajudo e nós nos ajudamos, né? Porque estamos todos curados e perdoados, estamos todos curados e perdoados, estamos todos curados e perdoados. Gratidão, gratidão, gratidão.